Bem-vindos a mais um Desporto Total. Hoje vamos falar da importância da fisioterapia na recuperação de atletas e na prevenção de lesões para uma época desportiva. O nosso convidado é o Dr. Eduardo Marino, fisioterapeuta e osteopata, que é uma pessoa muito conhecida e muito querida aqui na nossa região e que muitos atletas o conhecem, e tenho a certeza que a nossa conversa e aquilo que vamos falar hoje será útil para muita gente e para muitos atletas e para muitos clubes de variadas modalidades. Eduardo, antes de mais, agradecer a tua disponibilidade e teres aceito o convite para estares aqui no programa, a falar daquilo que tu melhor sabes, mais do que ninguém. E eu sou suspeito para falar porque a parte da amizade permite-me dizer e também tenho que dizer à minha mulher, porque se não disser à minha mulher, ela depois bate-me quando precisar dela, que vocês são os melhores fisioterapeutas do mundo. Por isso, olha, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. A tua mulher tem que desculpar, porque antes de tu a conheceres a ela, já me conhecias a mim. Por isso ela tem que desculpar um bocadinho, não é? Depois de ela entrar na tua vida, ela é a melhor fisioterapeuta do mundo e eu automaticamente saio desse elenco, claramente. Muito bem, Eduardo. Tu és uma pessoa da nossa região, és uma pessoa ligada ao desporto, és uma pessoa que já praticou alguns desportos aqui na nossa região, e este programa, um dos objetivos é dinamizar e divulgar o nosso desporto aqui na nossa região. De uma maneira geral, como é que tu vês o desporto na nossa região? Sentes que o nosso desporto está estável? Vamos esquecer esta situação da pandemia, até aqui. Como é que tu sentes que está o nosso desporto aqui na nossa região? Eu acho que o Val do Sousa e Grande Porto, eu já estou a colocar porque agora Paredes parece que saiu do Val do Sousa, não é? Entrou no Grande Porto, mas toda esta nossa região aqui envolvente tem uma potência na área desportiva e muito interessante, que é uma área desportiva bastante alargada. Não só o futebol, não é? Que o futebol, nem vale a pena lembrarmos da importância das escolas, principalmente escolas como o Penafiel e como o Passos Ferreira, não é? Daqui da nossa zona, que tem uma importância nacional, mas não esquecer que no Val de Sousa, em toda esta região, existem atletas que são líderes das modalidades que praticam a nível nacional e muitos a nível internacional, das mais variadas. Olha, só recordando, por exemplo, numa área em que eu tenho tido ligação nos últimos 6 anos, no trail running, nos últimos 4 anos, no pódio de equipas, já nem falo individuais, de equipas, no mínimo estão sempre 2 equipas que são da zona de Val de Sousa. Nomeadamente, curiosidade de Paredes, no ano passado, a campeã nacional e a vice-campeã nacional, e há 3 anos exatamente da mesma forma, uns nos primeiros, segundos, terceiros, são todos da área de Val de Sousa, equipas que vão buscar atletas de fora, de longe do país, atenção, não são atletas só de Paredes, de Penafiel, são atletas de fora e que levam o nome das equipas do Val de Sousa. Da região. E de várias idades, e não só atletas jovens, de várias idades que permite... De todas as idades, praticamente esta região, de forma curiosa, domina a todos os níveis, individual, masculino, feminino, vários escalões, o desporto do trail running nacional neste momento e, inclusive, na seleção nacional, tem vários selecionados das respectivas equipas, e nomeadamente o fisioterapeuta, que sou eu, da seleção, está lá. E recentemente, Eduardo, tivemos aqui a Paula Barbosa, que também é uma pessoa que tu conheces. Tive a Paula Barbosa, que pertence ao Val de Sousa, há muitos anos com um crescimento incrível da sua prestação e da sua performance. Esteve na seleção, vai fazer 2 anos, exatamente comigo, no Campeonato do Mundo que se realizou em Portugal. E foi como ela disse, foi uma coisa que surgiu, que ela foi vendo o marido e surgiu-lhe o gosto pela modalidade, e é como tu dizes muito bem, não só no futebol, nós temos aqui muito talento e podemos ver o caso do ciclismo, o Francisco Campos, temos no automobilismo, temos no patins, temos uma variante. Sim, agora no golfe, temos campeões nacionais também no golfe, quer dizer, temos aqui uma mão cheia de... Recordar que há 2 anos o Hockey Clube Penafiel foi vice-campeão nacional. Dessa equipa vice-campeã, Pedro, temos 2 atletas no Futebol Clube do Porto neste momento, no plantel sénior. Por isso, isto é prova de que o trabalho está a ser feito e de grande nível. Está a ser bem feito, não é? Está a ser bem feito, que isso é o importante. Então, talento não nos falta aqui na nossa região e tenho a certeza, e tu melhor do que ninguém, tu tratas muitos desses atletas e muitos desses atletas devem-te dar um bom feedback em relação a cada uma das suas modalidades. Eduardo, entrando agora mais numa parte mais específica, qual é a importância
da fisioterapia no desporto? Assim, essa pergunta é bastante lata, mas a fisioterapia, só para hoje em dia, nós estamos a falar da fisioterapia num programa como este. Se nós recuássemos 20 anos atrás, ninguém sabia o que era fisioterapia sequer. Por isso estamos a perceber que é uma profissão muito recente, que a nível mundial é relativamente recente, em Portugal tem algumas dezenas de anos. Mas muito importante. Sim, eu quando me formei, eu formei-me em 99, ou seja, há 21 anos, eu tinha que explicar às pessoas que, para elas dizerem fisioterapia, que elas chamavam-me terapêutico, fisiopata, fisio não sei quantos, e hoje em dia a fisioterapia cresceu devido a essa importância que vai desde a área desportiva que estamos aqui mais a falar, mas não só a área hospitalar, à área familiar, à geriatria, ou seja, envolve um conjunto enorme de áreas de intervenção, não só na prevenção, mas na promoção da saúde, e a sua importância, basicamente, a fisioterapia, o que veio acrescentar à saúde e em toda a sua envolvência foi um acrescento de qualidade e de unificação das pessoas para parâmetros mais específicos, como o movimento, como a reabilitação, como a importância da responsabilidade que as pessoas têm na sua saúde e veio claramente trilhar esse acrescento de qualidade à vida das pessoas. E tu dizes, e muito bem, e cada vez mais a fisioterapia, como em outras áreas, a fisioterapia vai tendo outras vertentes e não é só a fisioterapia convencional, como muita gente ainda pensa que é, mas ainda existem outras mais coisas que vamos falar mais à frente. Tu sentes cada vez mais um fisioterapeuta tem um papel fundamental num departamento médico de um clube, de uma qualquer modalidade? Sim, isso aí, neste momento, vou-te dar outro exemplo. Eu, quando me formei, nos clubes principais de Primeira Liga, eram raros os fisioterapeutas, nomeadamente Porto, Benfica e Sporting. Não estamos a falar do Penafiel, nem estamos a falar. Hoje em dia, qualquer clube do Campeonato de Portugal tem um fisioterapeuta. Isto é uma dimensão. Reparem, nós há 20 anos não havia fisioterapeutas e, neste momento, os fisioterapeutas, quase que quando alguém quer estabelecer um corpo clínico, é médico, enfermeiro, fisioterapeuta, isso é o mínimo obrigatório, e depois a partir dali, como é óbvio, quanto maior a rede multidisciplinar, melhor, desde o nutricionista ao preparador, toda a rede hoje em dia multidisciplinar que é obrigatória num clube de elite. E, exatamente, ainda no último programa falávamos com o Eurico e precisamente uma das perguntas que eu lhe fazia é cada vez mais o departamento de scouting, a nutrição, a fisioterapia assumem um papel importante na convocatória de um jogador, e o Eurico até falava da situação de haver clubes, por exemplo, alemães, que já utilizavam engenheiros informáticos para testar, para fazer determinados testes, determinadas variantes, e isso é muito importante. Na fisioterapia, a prevenção de lesões em atletas de alta competição, seja individual ou coletivo, assume um papel preponderante para o resto da época. Sim. Hoje em dia, em alta competição, tudo aquilo que tu falaste agora é automaticamente colocada no campo da reabilitação desportiva. E toda essa existe um conjunto, mesmo a FIFA criou um departamento de acompanhamento de prevenção de lesões em alta competição, nomeadamente no futebol, e que aconselha os próprios departamentos a seguirem determinados critérios, e um deles é a evolução científica e o acompanhamento dos dados científicos em determinadas patologias. Vou-te dar um exemplo, que eram muito pouco estudadas. A pubalgia era uma patologia muito pouco estudada, com muito poucos dados sobre os atletas, com muito poucos critérios no plano de intervenção, era um bocadinho, cada um fazia o que lhe apetecia ou aquilo que achava. E hoje em dia é obrigatório o plano a ciência, a chamada fisioterapia ou medicina baseada em evidência, que é juntarmos todo esse corpo de intervenção para melhorarmos ainda mais, não só, hoje em dia o objetivo do clube é que o atleta renda e que não se lesione. Isso era o ideal, não é? E realmente nós percebemos que quanto melhores departamentos que o clube tem, quanto maior capacidade para ter um departamento com qualidade, a probabilidade de haver menos lesões é muito grande. Não é só isso, mas é muito importante. Mas é muito importante, então, na planificação de uma época, de uma determinada modalidade, seja individual, seja coletiva, o trabalho, o encaixe de um preparador físico, de um fisioterapeuta, de um nutricionista, para a prevenção de lesões, porque a prevenção de lesões vai ser aquilo que vai ditar o resto da época. Sim, e aí é só comparar, Pedro. Tu jogaste futebol, que eu sei
de uma forma quase profissional ou profissional, compara uma pré-época há 20 anos com agora. A pré-época é um laboratório de uma quantidade de parâmetros a serem avaliados que é inimaginável. É aí, porque, na verdade, um clube, vamos imaginar um clube como os três grandes, que teoricamente vão jogar domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta. Se é competições europeias, se é a Taça de Portugal, se é a Taça da Liga, ainda por cima um ano como este, que é muito curto, tu praticamente joga, recupera, joga. O grande laboratório é a pré-época, onde tens um mês para fazer uma avaliação consistente, para depois avaliar os parâmetros durante a época e depois, provavelmente, numa altura de descanso, reavaliar, ou na outra pré-época, ou no final da época, ver os parâmetros dos atletas, avaliar GPS, trabalho de força, performance, nutrição, parâmetros nutricionais, porque, na verdade, durante a época, é muito difícil tu teres plataformas, como se agora repararam, os treinadores todos tiveram contra estes jogos da seleção a brincar quase, não é? Porquê? Tínhamos ali uma ótima altura para os atletas descansarem e para os departamentos de intervenção avaliarem dados e prepararem o resto dos desafios. Muito bem, eu sinto que há uma parte, e quem está numa recuperação de uma lesão, um atleta que tem uma lesão, tu sentes cada vez mais um fisioterapeuta é um psicólogo? Acaba por ser uma ajuda muito grande a nível psicológico, e eu sei que tu és uma pessoa que trabalhas isso muitíssimo bem, que eu infelizmente para mim, mas felizmente para ti, eu já tive a sorte de ter a tratar-me, e eu sinto que tu és uma pessoa que psicologicamente tu consegues nos pôr lá em cima. Tu sentes cada vez mais um fisioterapeuta tem que ser um bom psicólogo? É assim, o psicólogo é uma coisa, o fisioterapeuta é outra. Uma coisa é, eu quando acabei o curso, uma das coisas que me senti que me faltava era realmente, eu senti que tratar o ser humano sem o perceber não fazia sentido. E foi aí, o meu mestrado, em 2004, é em psicologia. Ou seja, eu tirei um mestrado em psicologia, nomeadamente numa vertente que é a psicologia da dor, e neste momento estou a tirar o doutoramento em antropologia biológica, que ainda é conhecer o ser humano mais na sua plenitude. Devido ao facto de eu perceber que realmente por trás de um atleta está uma pessoa extremamente complexa, com uma genética, com uma herança genética, com uma quantidade de informação que é influenciada por tudo que o envolve, que eu senti sempre a necessidade de estudar mais e perceber mais em relação a isso. Agora, uma coisa é, eu sou fisioterapeuta, não sou psicólogo, por isso é que os departamentos, e a minha aqui na clínica, temos psicólogos para fazer o seu trabalho. Eu não sou um fisioterapeuta que sou psicólogo. Eu sou um fisioterapeuta que estuda o comportamento humano e que tenta os perceber e, realmente, ó Pedro, se tu não tiveres a capacidade de perceber o atleta que está à tua frente, de perceber a sua realidade, o porquê dos seus comportamentos, tu nunca, principalmente em momentos difíceis, porque quando ganhamos, a vitória é um viés gigantesco, porque tu crias uma carapaça que é irreal, porque realmente depois quando cais, não sabes se estás preparado para te levantar de novo. Porque quando estamos todos a ganhar, todos somos amigos, todos somos espetaculares, mas realmente quando as coisas não correm bem, e hoje em dia a competitividade é tão grande, que a probabilidade de tu perderes é muito, muito grande, e tu tens que preparar o atleta para essas situações que são aquelas situações que te saem da zona de conforto. E aí, quanto melhor percebes o atleta e quanto mais capacidade, quanto mais ferramentas tiveres para o engramar, o chamado engrama mental, aí sim serás um fisioterapeuta muito mais completo, não é óbvio? Claro, e daí ser importante, e eu acho que cada um na nossa área, mesmo eu na área da educação física, como professor de educação, eu tenho que saber um bocadinho de cada área, beber um bocadinho de cada lado. E eu acho que quanto mais, ou melhor, nós estivermos preparados e soubermos um bocadinho de cada área diferente, acho que seremos melhores profissionais. Eduardo, os clubes de topo, e quando estamos a falar não só de futebol, mesmo das outras modalidades, já têm ali um bom departamento médico, com nutricionistas, com psicólogos e com tudo. Tu sentes que os clubes de menor dimensão, que já começam a ter essa preocupação de ter esses departamentos? Sim. Menor dimensão, não sei se estás a falar dentro da Primeira Liga com menor dimensão. Sim, mesmo clubes, por exemplo, o caso do Hóquei Patins, sem ser clubes de topo, tipo o Porto, os clubes, por exemplo, como o Penafiel, como o Paredes, se tu notas que já há essa preocupação em ter esses departamentos para permitir chegar mais longe, quem sabe, por exemplo, Primeira Liga? Existe um critério que é os recursos. Como é óbvio que tu não tiveres dinheiro, não podes ter um fisioterapeuta, um médico, um enfermeiro, um preparador físico, claro. Um nutricionista, pronto, não podes ter isso tudo. Agora, eu vou dar um exemplo. Eu não vou falar daquilo que conheço. Eu não conheço os departamentos de todos. Conheço os departamentos de alguns clubes grandes e de alguns clubes, né? Aliás, eu fiz numa iniciativa
convidei o fisioterapeuta do Benfica e do Porto e do Sporting, o Sporting não pôde vir, estive em direto os dois, a conversarmos sobre exatamente isso. É uma rede de trabalho gigantesca, e é interessante que nós temos. Há pouco tempo tive o Edu, que é o fisioterapeuta que está no Xangai com o Vítor Pereira. Ele mostrou exatamente a dimensão e a importância que tem, mas eu posso dar um exemplo de um clube que conheço devido aos amigos que estão lá, que é o Famalicão, por exemplo, que não esquecer que o Famalicão subiu à Primeira Liga há 2 anos, as pessoas se esquecem, porque a organização daquilo é tão bem efetuada que parece que aquilo já está ali há muito tempo. A verdade, o Famalicão subiu há 2 anos e tem um departamento que eu conheço, 3 fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, psicólogos, com uma dimensão e com uma importância e com um critério, e principalmente com os atletas hoje em dia valorizam isso. Hoje em dia o atleta valoriza essa dimensão, e não tenho dúvidas que os clubes, mesmo de segunda liga, cada vez mais tendo recursos financeiros para isso, uma das prioridades é o departamento médico e essas áreas. Não esquecer que nós já temos departamentos médicos que são contratados. Isto era uma coisa impensável. Nós temos departamentos médicos que são contratados, em que vai o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, tudo junto em pacote, quase desde para a Arábia é muito comum, os departamentos. Não esquecer que os fisioterapeutas, por exemplo, o fisioterapeuta e o médico que estão no Sporting, foi um projeto de medicina e de medicina desportiva que cresceu lá fora. E devido ao seu trabalho, certo? Eu conheço o fisioterapeuta, que é o Ruben, extraordinário, que agora é o coordenador do Sporting, com o seu trabalho, alertaram que essa qualidade de equipa funcionou e foram buscá-los e estão agora a continuar o trabalho do Sporting, e não tenho dúvidas nenhumas que grande parte do sucesso do Sporting também se deve, que está a ter agora, a esse planeamento com calma, sem pressão, principalmente visando a performance e o trabalho científico de qualidade. E aí, lá está, esse trabalho que tu dizes da ligação das várias áreas que se calhar permite, no caso do Sporting, estar atualmente em primeiro lugar na Primeira Liga, e é um bocadinho como tu dizes, e não só, nós já temos talento, não só atletas, mas neste caso também a nível de fisioterapeutas e de preparadores físicos, mesmo a atingirem clubes de topo do futebol mundial e de outras modalidades. Eduardo, mas tu sentes, e eu sei que tu és uma pessoa que, além de também seres professor e ser formador de muitos fisioterapeutas aqui da nossa região, e és uma pessoa que eu tenho a certeza que és muito requisitado para te proporem ou pedirem para te arranjarem fisioterapeutas. Tu sentes que estes clubes daqui da nossa região estão preparados, têm capacidade física neste caso para receber fisioterapeutas, para que eles possam fazer o trabalho deles? Sim. Eu acho que quase todos os clubes da zona, da nossa área de intervenção e a nível nacional, têm fisioterapeutas neste momento. Acho que é nacional isto. Uns de uma maneira, outros de outra. Existe sempre, volto a falar dos recursos, recordando, por exemplo, que o Penafiel tem um fisioterapeuta. Reparem, o Penafiel é um caso muito curioso. Tem um fisioterapeuta que foi atleta do Penafiel, eu acho isso extraordinário. Foi um guarda-redes que viveu a camisola, que tirou o seu curso, ou seja, tem um bom exemplo de um jogador que se quis formar, formou-se como fisioterapeuta, e o clube foi chamar esse fisioterapeuta e está no clube há vários anos, pelo menos que eu saiba, há 15 anos. Já há muitos anos. Há muitos anos. Trabalhar. Temos aqui um bom exemplo, mas do que eu conheço, existem fisioterapeutas um pouco por toda a parte. E tu deste um bom exemplo, e já se começa a ver muitas vezes ex-atletas de uma determinada modalidade, se calhar, em vez de irem para treinadores, como muitos vão, se calhar procurarem estas áreas, o caso da fisioterapia, não é? Eu tenho alunos e tenho... Olha, queres outro exemplo? Sabes quem é que é fisioterapeuta? O Bruno Amaro. Sim, o Bruno Amaro foi meu atleta. Fiz a recuperação de 2 graves lesões, que foi uma ligamentoplastia ao joelho e uma ruptura do tendão rotuliano. Ele, entretanto, paralelamente a estar a ser jogador, começou a estudar, formou-se como fisioterapeuta, neste momento é fisioterapeuta. E existem muitos fisioterapeutas que neste momento que são atletas. Temos aqui provavelmente um dos melhores jogadores, apesar de ser muito jovem, que passou no Val de Sousa, que neste momento está a estudar fisioterapia, que é o José Cancela, que esteve no Hospital Penafiel, que está neste momento no Futebol Clube do Porto, que está no primeiro ou no segundo ano de fisioterapia. Quer dizer, temos uma quantidade de gente que neste momento está a se ingrar pela área da fisioterapia, e acho muito bem que tem o passado da área desportiva, que é um grande acrescente a vários níveis. Porque a experienciação que temos é muito importante.
Agora, inerente à fisioterapia, nós temos, e muitas vezes há muita gente que acaba por fazer confusão entre a osteopatia e a fisioterapia. Queres falar um bocadinho sobre isso para que as pessoas percebam a diferença da osteopatia, da fisioterapia? É normal essa confusão porque há muitos fisioterapeutas que são osteopatas. A mim não me faz confusão nenhuma pessoas que façam várias formações para que se acrescentarem. São campos completamente diferentes da fisioterapia e da osteopatia. São origens completamente diferentes que se fundem porque estamos a tratar pessoas. Como é óbvio, como são ferramentas para tratar seres humanos, elas vão se fundir ainda por cima as duas têm muitas técnicas que se vão coadjuvar, porque existem as mãos que vão entrar em contato com a pessoa e que há muitas técnicas na área da terapia manual que a verdade é que se fundem, são muito similares. Muitos dos seus produtores têm as duas profissões, por isso é perfeitamente normal essa confusão. De qualquer forma, são duas profissões completamente diferentes. A fisioterapia é muito mais virada para a área reabilitativa, com um parâmetro de ação generalizado numa vertente social, principalmente com uma maior dimensão. A osteopatia tem uma vertente médica de análise, de diagnóstico e de intervenção terapêutica com outro tipo de abordagem, com outro tipo de ferramentas e de avaliação. Por isso, são duas profissões que vivem separadamente, mas quem as tiver as duas não tem problema nenhum. Aliás, vemos muitos médicos, principalmente lá fora, com várias profissões e várias especialidades dentro da área médica que se vão fundir e que vão acrescentar valor ao conhecimento. Eu preocupo-me as pessoas que estudam pouco. Isso é que me preocupa. E é o que tu dizes, é um bocadinho à volta disto tudo. Quanto mais soubermos, quanto mais bebermos mais fontes, melhor é e mais preparados estamos, não é? Eduardo, há uma coisa que nós vemos e também é um bocadinho uma área que eu me tenho interessado e me tenho apaixonado, que é mesmo assim o termo, que é a parte da hidroterapia. E cada vez mais nós vemos atletas de alta competição a fazerem a sua recuperação, se calhar a sua prevenção e a sua recuperação na água. Tu sentes que a água é um bom veículo para a prevenção e para a recuperação? Cada vez mais? Eu adoro a água, eu utilizar a água nos grandes processos de reabilitação que faço em atletas. Ainda ontem, quem seguiu o Instagram do Sérgio Ramos do Real Madrid, ele ontem publicou às voltinhas numa piscina privada que ele tem, com um circuito de hidroterapia, também gostava de ter uma coisa desse género. A água tem uma grande vantagem, ela retira-nos peso, nós nascemos no meio líquido. Eu tenho muito a forma de tentar perceber porque é que há coisas que são importantes. E o meio líquido é muito importante para nós. Em primeiro lugar, nós viemos do líquido amniótico, ou seja, para nós há uma vontade de nós próprios, enquanto seres humanos, dentro do meio líquido. Nós somos constituídos também, principalmente por água. Todo o nosso corpo. Por isso, a água, nós estamos envolvidos, a água envolve-nos, relaxa-nos. Nós temos, independentemente de termos mais medo ou sabermos melhor nadar ou pior, a água tem um estigma biológico muito importante. E depois, principalmente na reabilitação, nós conseguimos preparar o atleta no início de pré-carga, utilizando as plataformas de água. Pode subir a água, baixar a água, aumentar a temperatura, diminuir a temperatura. A água pode ser um veículo extremamente interessante no pós-prova, para a pessoa relaxar, para os atletas estarem envolvidos, porque realmente a água e este meio líquido é ótimo para isso. Agora, não esquecer que a água também nos retira carga e nos retira intensidade de carga no impacto. Nós temos que aqui separar muito bem, nomeadamente com os nossos pacientes, e perceber que a água é ótima para mobilizar, para criar movimento, para criar enquadramento biomecânico, mas não é com a água que eu vou ficar mais forte, nem é com a água que eu vou diminuir a osteoporose dos ossos, porque para isso é preciso de impacto. Por isso tem que haver aqui uma fluidez de conceitos e perceber que a água é um meio extraordinário para trabalhar a mobilidade e a recuperação e depois a terra, precisamos da terra, do terreno, da gravidade para fazer o resto. As duas coisas em conjunto, não é? O solo e a água. Mas tu sentes que cada vez mais as pessoas procuram o meio aquático, o meio líquido. E tu sentes que antigamente as pessoas... A água hidroginástica era para velhinhos, ok? E nós hoje em dia já temos variadas modalidades na água, mas tu sentes cada vez mais os atletas de alta competição procuram a água para fazer esse tipo de trabalho? Todos. Pedro, vou dar um exemplo. Uma ligamentoplastia, ou atletas de elite com um departamento clínico a trabalhar, a água, eu utilizo, a última reparação que fiz de uma ligamentoplastia de um atleta profissional, foi há um ano, foi com o Hugo Vieira,
e eu ao fim de 3 semanas, ou seja, não, 15 dias, mal ele retirou os pontos, fui para dentro d'água com ele. E ele já andava às 3 semanas dentro d'água, sem nenhum tipo de limitação. Por isso, é algo extremamente importante. O tabu desapareceu, o atleta faz parte e gostam. O convívio dos atletas foi publicada na seleção sub-21, onde eles foram agora fora, não quero errar, em que eles foram todos para a praia. Foram todos para o mar. O preparador físico pegou neles e meteu-os, acho que não sei se foi em Malta ou foi em Montenegro, já não me recordo, não quero errar. Mas eles levou-os todos. É um ótimo meio de convívio, é um ótimo meio de ligação humana, porque nós temos ligação a esse meio líquido. Fala-me agora de uma outra coisa que uma ferramenta tua, que é, corrige-me se eu estiver errado, o impacto vibracional, correto? A terapia de impacto vibracional. Fala-nos um bocadinho, para quem não conhece, para quem não sabe, fala-nos um bocadinho sobre isso. Olha, por acaso, eu estou na minha sala e tenho aqui, por acaso tenho aqui a caixinha. Não, basicamente a terapia de impacto vibracional são 2 ferramentas muito simples, que é um receptor, que é quase uma concha, que tem 2 áreas diferentes, e tem um ativador, que é parecido com um martelo, em que basicamente ela funciona, este receptor permite o deslizamento, trabalhamos a parte muscular, mas o grande segredo desta ferramenta é a vibração e o impacto que consegue gerar. Isto depois teve vários processos de evolução e começou, eu com um colega meu, que já não trabalha cá connosco, que era o Alfredo, em que ele tinha um amigo que utilizava umas ferramentas em pau para bater nas pessoas, do género de uma colher e de um já não me recordo muito bem, e eu tinha um problema no pulso e ele começámos a experimentar com um martelo de reflexos. E percebemos que realmente aquele impacto era interessante, do martelo de reflexos a bater na colher, numa colher de sobremesa, imaginem uma sobremesa, aquela vibração conseguia modular os sensores cutâneos, na altura, e mecânicos da articulação, e eu ter ali um curto espaço de tempo em que tinha um aumento de mobilidade. E foi aí que surgiu, fomos melhorando, percebemos que o alumínio tem uma potência está a ser estudado agora até ao pormenor, a 90 graus a bater, qual é a vibração gerada na estrutura, mas realmente é uma ferramenta que permite eu gerar um impacto que gera uma alteração na modulação da própria seção do nosso corpo. E acaba por ser mais uma ferramenta de trabalho. É mais uma ferramenta e principalmente poupa-nos as nossas mãos, porque, em primeiro lugar, as características ergonómicas permitem nós fazer uma massagem profunda sem estragarmos as nossas articulações, daqui já são muitos anos, e o impacto que isto gera é um movimento extremamente potente e demasiado potente para eu conseguir com as minhas mãos. Realmente, há casos em que ativo consegue acrescentar valor ao tratamento do fisioterapeuta. Muito bem. Eduardo, esta situação que vivemos de medo, de insegurança pela situação da pandemia que vivemos, tu sentes, por exemplo, que os atletas, que é mais difícil psicologicamente, nós estamos um bocado mais abatidos? Tu sentes que um atleta que está recuperado de uma lesão, que isto vai prejudicar o processo de recuperação? Isso foi um dos grandes temas nos comitês científicos, que era, e até em grupos de colegas da área da performance, que toda a gente achava que os atletas iam sofrer muito a nível de lesões. Eu acho que os atletas e os departamentos médicos conseguiram estar à altura para que os piores cenários não acontecessem. Notamos alguma incidência de lesões, ainda não vi dados suficientemente robustos para dizer que há maior incidência de lesões após Covid do que antes Covid, não vi. Se existem, eu desconheço. Mas eu tenho quase a certeza que estivemos a esse nível à altura das expectativas e os atletas lesionam-se, faz parte da vida, mas que não me parece que a porcentagem tenha sido tão esmagadora quanto isso, pelo menos pela realidade que eu conheço, volto a dizer, ainda não vi dados de outros países. Muito bem, esperemos que isto seja uma fase que passe rápido e que as pessoas cumpram com todas as normas que são estabelecidas. Eduardo, para terminarmos, uma mensagem que tu queiras deixar, e eu sei que muita gente te segue, muita gente te vê, muita gente te tem como exemplo, o que é que uma mensagem que tu queiras deixar para jovens fisioterapeutas, para atletas, treinadores, para pessoas que tu queiras deixar uma mensagem, mas principalmente para jovens fisioterapeutas que estão agora a começar a carreira deles? Olha, eu vou pegar na tua última pergunta para dar esse conselho. O facto de tu me fazeres essa pergunta e eu não te consegui explicar se realmente neste momento existem estudos suficientemente robustos para eu dizer que houve maior ou menor incidência de lesões, já me fez aqui uma urticária que me vai fazer ir investigar durante toda a tarde
para tentar ter essa resposta. E é essa insatisfação que eu tenho todos os dias que realmente é o meu maior entusiasmo. Eu sou um viciado em me sentir desconfortável com o conhecimento. À medida que eu fui, que os anos foram passando, deixei de ter sonhos e tenho objetivos. Os sonhos, eu não gosto muito da palavra sonho porque está a tendência da pessoa sonhar com os braços cruzados, a olhar para o céu à espera que venha alguma coisa que lhes transforme em realidade. Eu sou muito de objetivos. Eu se tenho um objetivo X para conseguir determinado fim, eu vou tentar utilizar todos os recursos à minha disposição e que dependam de mim para eu conquistar. Por isso é essa insatisfação constante e percebemos que nós nunca sabemos o suficiente, que eu aconselho, e que à primeira dificuldade, como hoje temos tanta coisa fácil, à primeira dificuldade temos a tendência de cruzar os braços porque vamos ter sempre comida em cima da mesa. A minha comida é o conhecimento. E como o conhecimento é sempre muito maior que aquilo que eu algum dia vou atingir, eu vou estar sempre insatisfeito. Muito bem, Eduardo, eu acho, e aqui acho que concordas comigo, eu acho que nós temos mesmo que gostar muito daquilo que fazemos. E, se nós gostarmos mesmo muito daquilo que fazemos, essa busca constante de informação e de mais conhecimento vai estar sempre presente, não é? Exatamente. Paixão. Muito bem, desculpa, diz. Paixão, não é? Acima de tudo. Eduardo, para quem te quiser seguir, para quem te quiser procurar, como é que pode encontrar? Redes sociais, clínica, como é que... Eu vou-te responder, às vezes eu tenho pacientes que me mandam mensagem a dizer assim, envia-me a morada da clínica, e eu digo assim, escreve Eduardo Marino no Google. Pronto, está explicado. E aparece. Redes sociais, também é fácil de encontrar, por isso as pessoas podem te encontrar. Por isso está feito. Seja para consultas, seja para formações, seja para muita coisa. Eduardo, olha, tínhamos aqui pano para mangas, tínhamos aqui muita coisa para conversar. Acho que muitas das coisas que conversamos e que falamos vai ser útil para muita gente. Agradecer mais uma vez a tua disponibilidade. Foi um gosto ter-te cá no programa. Amigo, foi um prazer e é muito bonito termos dois amigos que jogamos juntos, passámos muita coisa juntos. Vivemos no balneário juntos, brincámos muitas vezes, zangámos muito, demos muita porrada. Aqueles nossos treinos, só me apetecia virar-te ao contrário, e o que eu gostava de voltar atrás para te dar, se calhar, mais 2 ou 3 canetas, e é um orgulho muito grande ver na tua evolução e eu estar aqui lado a lado para conversarmos e continuarmos este caminho. Muitos parabéns para ti também. Eduardo, muito obrigado pelas tuas palavras, muito obrigado, fundo do coração. Quanto a si, obrigado por ter assistido e não se esqueça de praticar exercício físico. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.